Então, beleza. Então, bom dia, né? Ou boa tarde, depende aí de cada um. Hoje nós vamos continuar com o capítulo com o livro do Universo ao Lado, do James Sire. E o capítulo é o 9, em que a gente vai tratar sobre a cosmovisão do pós-modernismo, que é o Horizonte Perdido, o título do capítulo. Eu acho que a primeira impressão que ficou assim muito forte para mim sobre o pós-modernismo é essa questão de não ser, de uma indefinição, né? Nada é realmente definido, as coisas, enfim, é realmente o horizonte perdido. Acho que esse nome é muito próprio. É um horizonte que se perde, um horizonte em que você não enxerga, em que você não vê, né? Você não tem um norte, você não sabe por onde andar, enfim, você não tem um caminho ali. Então, acho que esse nome é muito próprio para falar sobre essa cosmovisão do modernismo. E eu fiz aqui algumas anotações, eu não sei se vocês conseguem ler, né? Eu preferi fazer pelo Word do que pelo PowerPoint, com alguns pontos principais, né? Vocês vão me parando, qualquer coisa, se tiver pergunta, não sei se a gente consegue ter acesso às perguntas do YouTube, mas vamos lá. Então, um dos pontos que o pós-modernismo trouxe é algo muito, né, de certa forma importante, que é uma morte divina. E a gente vai ver isso um pouquinho mais lá para o final do livro, para entender um pouco melhor sobre isso. Mas o pós-modernismo traz isso. E se eu tenho a morte divina, automaticamente eu tenho o ser humano como centro, como totalmente autônomo. E aí também a gente vai ver que isso vai tornar o ser humano arrogante, de certa forma, porque ele se torna o dono de si mesmo e de todas as outras coisas. Outro ponto também do pós-modernismo é essa questão de pluralismos de perspectivas e possibilidades filosóficas. E aí eu lanço essa pergunta para vocês, caso alguém queira responder, de qual é o problema de nós termos pluralismos de perspectivas e possibilidades filosóficas. O problema é que não há uma mera pluralidade, né? E sim uma fusão de perspectivas que, no fundo, chega no vazio de um relativismo extremo. Porque uma coisa é pluralidade, outra coisa é pluralismo, né? Sim. Mais alguém? Essa questão que o Marcelo trouxe sobre o relativismo tem sido cada vez mais forte, de acordo com conforme a gente tem caminhado com as cosmovisões. Então, eu tenho percebido o quanto isso vai ficando cada vez mais acentuado, a relativização das coisas. E aí, na verdade, eu preciso, isso é uma pergunta minha, porque eu li o texto, mas eu não consegui compreender o que viria a ser esse anarquismo cultural. Foi um termo assim que esse capítulo ele fala bastante, mas que eu tive dificuldade na compreensão sobre esse termo. Quem vai? Não, se a gente pensar no anarquismo, né, como um movimento de reação, mas de revolução e de rebeldia, né, você consegue associar aqui uma coisa com a outra que tem muito a ver com a pós-modernidade, né? Ou seja, é sempre para uma perspectiva do contra, é uma contracultura, é uma, digamos assim,
mais uma desagregação do que uma agregação cultural. Assim, só pelo contato com a palavra, né? Não sei se está mais claro no texto, porque eu não lembro da leitura. Eu dei uma viajada aqui e normalmente associam, né, no pensamento mais político, o anarquismo à ausência de Estado, né, a ausência de algo. E, sei lá, eu fiquei pensando, se você tem um pluralismo de perspectiva e possibilidades, é uma coisa meio paradoxal, que ao mesmo tempo você tem muitas coisas, muitas culturas, só que você tem uma ausência de algo mais concreto, sabe? Então talvez o anarquismo cultural seja justamente, tipo, tudo sendo o que quiser, mas ao mesmo tempo essa ausência de uma coisa absoluta, uma coisa em específico. Vai ter mesmo um parágrafo, uma página que vai falar um pouco sobre isso. Eu não vou ler agora, aí depois a gente vai acompanhando na leitura, que vai falar sobre essa questão do quanto realmente a gente tem várias coisas, esse pluralismo, inclusive, de ideias, e realmente isso traz um prejuízo para as pessoas exatamente nesse ponto de nunca ter o horizonte, nunca ter algo que se firma, algo que une, que traz tudo numa concretude. Então, acho que vem bastante ao encontro isso que vocês dois trouxeram. E eu fui separando por tópico. Na parte do problema da definição, aqui do livro, página 2, 3, alguns pontos específicos que aí o Saire traz, né? Se é um momento de pluralidade e várias vertentes, então como que eu vou definir o que é indefinido? E aí que ele vem trazer que o pós-modernismo, essa cosmovisão, ela se torna muito complexa, até mesmo de ele falar e de ele definir, porque esses são vários caminhos, esses são vários polos, então como que se define isso? E eu achei isso um pensamento que faz todo sentido. E aí na página 233 tem essa frase: ainda hoje não se chegou ao consenso sobre o real significado do pós-modernismo, exatamente por não se ter uma vertente, mas inúmeras. Nós vamos perceber que se Deus não existe, se o ser humano ele passa a ser o centro de tudo, de todo conhecimento, se é uma valorização da razão humana, então, logicamente, que as pessoas elas também vão ser livres para cada uma aí gerar a ideia, o que faz sentido para ela. Então, se A faz sentido para mim, mas não faz sentido para o outro, tudo bem, eu sigo A, é minha vida que importa, eu vou nessa, eu valorizo a minha razão, meu racional, mas eu volto naquele ponto do excesso de relativismo, e o quanto isso pode ter um lado bem negativo, até quando a gente pensa em uma sociedade em que muitas vezes você conversa com as pessoas, se eu pensar agora no lado clínico, o quanto muitas vezes a gente vai conversar com pessoas, ou eu vou conversar, por exemplo, com professora, com os meus alunos, e o quanto realmente, muitas vezes eles não sabem no que eu acredito, no que eu não acredito, a minha ideia vai de encontro à ideia do outro, e isso causa um confronto, isso causa um conflito, a ponto de repente, você não consegue nem ter amizade, por conta esses muito pluralismos, eles impedem que as pessoas, muitas vezes, criem um relacionamento, um relacionamento mais profundo, e o quanto também isso faz com que dentro de uma clínica, muitas vezes as pessoas cheguem com questionamentos tão íntimos e que deveriam ser tão claros, mas que para elas não são, como, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Muitas vezes, quando os pacientes e pessoas chegam dentro de uma clínica, não sabendo quem elas são, com o problema da constituição da própria personalidade, exatamente porque elas estão com muitas vozes e elas não sabem para onde seguir, e, na verdade, ela ainda vai ter que formar a própria identidade. Então, é o próprio pluralismo.
né? Isso tudo é bem... eu vejo muitas críticas, né, em cima, é um grande problema mesmo em cima disso. Mas, enfim, o Saire também vai falar da metanarrativa. Então, a metanarrativa, dentro do que eu entendi da explicação dele, é uma cosmovisão. Então, dentro de cada metanarrativa, dentro de cada cosmovisão, eu tenho uma união. Então, por exemplo, quando eu tenho o teísmo, é um grupo de pessoas que pensam do mesmo jeito. Quando eu tenho o naturalismo, enfim, todos os outros que a gente já tem estudado até então. Mas, se o pós-modernismo é algo muito plural, então como é que eu vou ter uma união? Né? Uma união de gente, uma união de desunidos, né? Mais ou menos isso. Isso pode trazer uma incredulidade. Por quê? Se é algo plural, então todas as histórias são validadas e nenhuma é mais crível do que a outra, nenhuma é mais verdadeira do que a outra. Tá tudo certo, tá tudo bom como está, o seu pensamento tá correto mesmo, o meu também, perfeito, vida que segue, ótimo isso, e a minha não é mais verdadeira do que a sua, nem a sua mais do que a minha. Então, vamos seguir assim, boa. E aí Ana, tem esse... Oi. posso fazer um comentário? Só Claro. para não perder depois. Eu acho que esse pluralismo é um caminho para onde a teoria de cosmovisões mal interpretada pode levar. Porque a ideia é essa, né? Pensando na questão de cosmovisões, todas as cosmovisões estão certas, cada um tem a sua perspectiva de mundo, então todas estão certas. E não é o fato de existirem várias perspectivas que torna todas certas. Simplesmente existem várias perspectivas. Então, quando exclui a necessidade de verdade, então você chega nesse pluralismo, é onde a ideia errada, a compreensão errada de cosmovisão pode levar. Sim, é isso mesmo. Vai ter uma parte mais para baixo até que o Saire vai falar um pouco sobre isso. E é exatamente isso. E aí isso também meio que caminha com essa questão dentro do que eu entendi da leitura, que o Saire fala mesmo dessa parte do pluralismo, dessa dificuldade de definição. Né? Muito obrigada, Dé. E aí, eu vou entrar um pouquinho agora na parte do... Alguém quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade para ir parando, tá bom? E aí, as perguntas que eu fui separando aqui, para comentar a pergunta, que é a pergunta de cosmovisão, sobre as perguntas de cosmovisão, na verdade, lá na página 235, ele tem uma frase, e essa frase ela vai trazer a transformação, a mudança, uma cosmovisão para outra. Então, da pré-moderna para moderna para pós-moderna. Eu achei isso bem legal que o Saire fez em alguns itens. E a gente vai ver nesse item que o Saire mostra que sai do todo e vai para o nada. E aí eu vou explicar isso lendo aqui essa frase, quem quiser no livro, tá? É o primeiro parágrafo da página 235. Ele fala assim: houve um movimento então eu tenho a preocupação pré-moderna com uma sociedade justa, baseada na revelação de um Deus justo, que vai para a tentativa moderna de usar a razão universal como guia para a justiça, e disso passa-se para uma desesperança pós-moderna de qualquer padrão universal de justiça. Por isso que, assim, eu resumi nessa frase de sai do todo e vai para o nada. Eu saio de uma ideia de justiça centrada em Deus, passo por essa justiça centrada na razão, no ser humano, e aí eu finalizo, eu caio na questão dessa desesperança. Por quê? Se eu caminho, novamente, a gente não pode perder de vista essa questão dos pluralismos que ele traz e dessa incapacidade de definir, dessa indefinição. Se esses dois pontos são a base para caminhar no pós-modernismo, então, logicamente, que
eu não tenho um padrão universal, eu não tenho um padrão de justiça, porque cada pessoa vai enxergar aquilo, né, no seu pluralismo, as muitas cabeças pensantes, as muitas formas, as muitas visões. Vai ter um momento que o Sarri vai falar que dentro da própria metanarrativa, dentro de uma própria cosmovisão, as pessoas do pós-modernismo, elas vão enveredando para vários pontos. Então, você tem um centro, aquilo vai, né, ramificando aí. E isso pode trazer uma desesperança para as pessoas, no que eu acredito, onde eu coloco a minha justiça, o que é certo, o que não é, o que é errado. Quando eu penso nisso, eu não consigo não pensar numa questão de, num sentido mais extremo, num sentido negativo mais extremo, numa briga entre pessoas, né? Hoje a gente fala tanto dessa questão de discurso de ódio, de quantas pessoas estão aí intolerantes em comunicarem, em se relacionarem. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma coisa? Não? Eu estava pensando nisso que você falou. Queria fazer 2 comentários. O primeiro é um pouquinho, sei lá, zoeiro, porque eu sou meio zoeira e é isso que acontece. E quando você estava perguntando, né, o problema da pluralidade e tal, eu pensei num exemplo, enquanto você estava falando depois, que parece que sabe quando a gente tá com fome, a gente abre a geladeira, tem um monte de coisa para comer, e aí você fica naquela de não tenho nada para comer? Porque de tanta opção tem, você acaba não tendo Verdade. Nenhum. Eu acho que acaba sendo um pouquinho desse mesmo problema, né? E sim, eu acho que me remeteu muito a uma questão de identidade que eu vejo que a gente tem às vezes, a gente quer se identificar com algum grupo, né? O ser humano às vezes tem essa necessidade de se identificar com algum grupo. Só que aí você tá se identificando com algum grupo e aí ele fala alguma coisa que você não concorda. E aí surge aquela questão toda do cancelamento que tem ocorrido, né? Eu tava me identificando tanto com essa pessoa, aí ela fez alguma coisa que eu não concordo. Tipo, cancela, sabe? Eu acho que acaba dando um pouco dessa consequência, assim, né? De tipo, eu quero me identificar, mas também não tô me identificando com tudo e ficar perdido, né? Eu acho que essa questão a gente acabar ficando perdido nessa questão do pós-modernismo e tal. Verdade, né? Isso que você me falou, esses dias eu fui assistir o documentário da Netflix, A Terra Plana. Fui assistir para ver, né? E assim, eu não vou entrar em mérito de questão de discussão científica, mas eu fiquei horrorizada porque eles criam essa comunidade da galera que cria, né, que é terraplanista, e assim, teve depoimentos de gente que se divorciou, que acabou a amizade por conta de discussão sobre terra plana, entende? Sai de um nível de discussão científica e entra-se no nível de discussão pessoal. Eu falei, gente, como assim? E eu acho que entra muito dentro do comentário que você trouxe. E realmente, né, nós estamos num momento pós-moderno, assim, isso daqui é muito nu e cru para a gente, né, no nosso dia a dia. Bom, a pergunta de a 2, que é a pergunta de cosmovisão, 5, vai falar que a morte da verdade. E aí ele entra no conceito também do relativismo conceitual. Ou seja, essa questão é exatamente que a Débora trouxe, as Déboras trouxeram, né? Você também, tanto faz aquilo que você... São várias coisas, várias vertentes, aquilo que você vai acreditar, aquilo que você não vai acreditar, enfim, são tantas ideias, e tanto faz, isso serve para mim agora, hoje eu mudei, não serve mais, deixa eu jogar isso fora, vou pegar aquele outro ali, enfim. Agora a gente sai apenas do relativismo para ir até mesmo para um relativismo conceitual. E aí você vai criando, inclusive, histórias em cima de histórias.
E aí, na página 240, tem um trecho que eu gostei bastante, que ele fala assim: quem se apega à metanarrativa, ou seja, à cosmovisão, como se ela realmente fosse a história principal, pode abarcar ou explicar as demais histórias, está iludido. Para abarcar. Nós podemos ter significado, pois todas essas histórias são mais ou menos significativas, mas não podemos ter a verdade. Então, o relativismo conceitual faz com que a gente não consiga ter a verdade. O máximo que pode acontecer, aquilo ali serve, aquilo ali não, aquilo eu pego, aquele outro não, enfim. Eu vou dar uma puladinha em algumas partes aqui por conta do tempo. Estou um pouco preocupada que já são 12:30. O terceiro ponto, que ele é a pergunta de cosmovisão 3, e aí ele vai falar, vou ler aqui também a página 242, que ele vai falar assim: assim, se as alegações de verdade não são consideradas a realidade das coisas, se contamos apenas com histórias elaboradas por seres humanos em que cremos e as quais narramos, o resultado não consiste de forma necessária na anarquia total. Então, se eu em história, então isso não pode ser considerado como um total ponto aí de anarquia, porque cada um está crendo dentro do que crê, e a gente não pode falar que isso é anárquico, porque cada pessoa está realmente totalmente envolvida ali na história. E essas histórias, tanto que é o trecho aqui, né, as histórias dão às comunidades o caráter coeso. Então, histórias tornam comunidades e pessoas, como a Débora trouxe, a questão de grupos coesos. E aí, se de repente eu já não acredito mais, se aquilo já não me serve, eu saio, eu busco outro grupo, ou eu crio o meu grupo. Né? Quantos grupos aí a gente não vê surgindo, né, em tudo quanto é canto. Então, as histórias, ela tem esse poder, e, além disso, que eu falei agora, a história, ela também tem um poder de trazer uma certa manipulação sobre comportamentos, ela tem esse poder coercitivo sobre as pessoas. E aí a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre essa questão, porque quando você está num grupo social, ou quando você está debaixo de algo que você crê como verdade, enfim, de uma história que você crê, de uma ramificação de metanarrativa, você está debaixo de, entre aspas, uma ordem, e o quanto isso pode colocar um poder ou não sobre cada indivíduo, sobre cada pessoa. Eu compreendo isso, e aí se eu estiver errado até peço auxílio na correção e no pensamento, que é mais ou menos assim, você está dentro de um grupo social e tal coisa pode ou tal coisa não pode. Isso está definindo o meu comportamento. E se eu não posso e eu faço, eu automaticamente sou excluída daquele grupo. Né? Essa é a compreensão que eu tenho. Até aqui alguma coisa? O item 4 é da perguntas de cosmovisão 5 e 6. Nessa parte do pós-modernismo, nós temos essa mudança do ser para o saber. E aí, aqui ele vai falar um pouco mais sobre a história ser usada como poder sobre os outros. E aí eu achei muito interessante também a transformação que o Saire traz do pré-modernismo para o pós-modernismo. Então, no pré-modernismo, lá na página 244, no pré-modernismo nós tínhamos uma cosmovisão por Deus e com as escrituras. Então, eu estava embaixo disso, daquilo que a Bíblia traz. Quando eu venho para o modernismo, a verdade é o que vem da razão. Então, o ser humano tem a capacidade de ser racional e, a partir disso, eu guio a minha vida. No pós-modernismo, as metanarrativas
redução pós-moderna de todas as metanarrativas a jogos de poder. Então, eu utilizo tudo que existe, todas as cosmovisões, para exercer poder sobre pessoas. Um exemplo, se eu trago o próprio exemplo dos terraplanistas, há um modo de se pensar dentro e há um jogo de poder ali. Não dá para pensar fora daquilo. Alguma coisa até aqui? Eu acho que dá para fazer um link aqui com essa percepção de inúmeras verdades com a questão da pós-verdade, né? Porque essa ideia aqui de que a linguagem é poder e é manipulativo, essa ideia essencialmente Foucaultiana, ela coloca todo mundo numa espécie de ringue, né, ou de campo de luta, em que vamos descobrir quem é que vai manipular o outro de forma mais efetiva para ele não ser manipulado, né? E no fim, o que aconteceu no século XXI com a pós-verdade? Ninguém me manipula, eu decido o que é verdade para mim, por isso justifica o seu exemplo da terraplanismo, porque tudo o que me interessa é verdade, né? Tudo o que faz bem para mim, eu defino e aceito como verdade. Então é interessante esse movimento, porque ele ele não é mais um movimento racional. Eu posso decidir se eu aceito a metanarrativa do terraplanismo, porque isso faz bem para mim, né? Só essa contribuição aqui que eu queria dar. Muito obrigada. Acho que você conseguiu sintetizar até de uma maneira mais fácil, né, o pensamento aqui dele. Obrigada, Marcelo. Mais alguém? Pensando em série, acho que uma série, não documentário, acho que um documentário fica muito clara essa parte de rings, né, que o Marcelo trouxe, é o próprio dilema das redes, né? Ali fica bem interessante pensar sobre manipulação, sobre cultura de ódio, enfim. O 5, que é a pergunta de cosmovisão, 3, ele vai falar sobre o eu substancial. Então, o Saire traz que esse eu substancial, ele morre. Então, já não existe mais o eu substancial. Ou seja, cada pessoa vai viver de acordo com aquilo que ela elabora para si mesma, que foi exatamente o que o Marcelo trouxe agora. Eu vivo e eu faço aquilo que eu escolho realizar, aquilo que é importante para mim. Já não há mais uma metanarrativa, né? Já não há mais, no sentido de cosmovisão, que me define. Como antigamente eu estava debaixo disso, como a gente viu na pergunta anterior, eu estou debaixo da escritura, eu estou debaixo deste tipo de pensamento. Não. Agora eu formulo aquilo da maneira como eu quero e eu caminho da maneira como aquilo é importante para mim. Enquanto esse eu fica aí bem evidente no pós-modernismo. A pergunta de cosmovisão 6 vai falar: a própria sociedade é que considera o que quer, então não só o indivíduo. Então, se a gente pensar em sociedade, a sociedade ela é constituída de indivíduos. Então, essa sociedade também vai pensar no que é bem social. Então, se antigamente era um bem social fazer tal coisa, agora pode ser que já não é mais. E aí a gente entra também no relativismo ético. Então, o que é bem e o que não é? O que é correto e o que não é? Dentro de cada sociedade. E aí a gente também vai entrar nesse sofrimento ético, o que eu faço, o que eu não faço. E aí só vai sobrar
a liberdade individual. Cada um vai fazer exatamente aquilo que quer. Tá bom para você? Você sente como verdade? Então segue. Você sente que isso é o melhor, é o bem para você? Então segue, então faça, enfim. Então, a verdade é o que decidimos que ela seja. Pessoal, tudo bem até aqui? Tá dando para entender? Algum comentário? O 7, né, o item 7, é a pergunta as perguntas 7 e 8. Tá bom. Obrigada, Marcelo. Fica com Deus. As perguntas de Cosmovisão 7 e 8 vai falar se o pós-modernismo está em fluxo, então seus compromissos centrais também estão. É o famoso seja o que for. Hoje pode ser que seja, amanhã pode ser que não seja, enfim, né? Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu, é bem isso, eu creio que está aí no centro do pós-modernismo. E aí ele vai trazer também um ponto da teoria literária. Eu vou até pegar aqui, que ele traz... Eu não vou ler, porque o parágrafo ele é grande, mas lá na página 248 ele fala os várias vertentes. Então, você tem o Strauss na antropologia, o Foucault e o Lyotard na sociologia, Kate Millett e a Elaine no feminismo, Saussure na linguística e por aí vai. Então, as literaturas, essa parte também eu confesso que eu tive uma dificuldade de compreender, então se eu falar algo errado, se alguém compreendeu melhor do que eu, por favor, dá uma correção para mim. O que eu compreendi é que nós temos inúmeros tipos, inúmeras vertentes de literatura, cada um aí indo pelo lado que sente como verdade para si, e automaticamente as pessoas elas vão escolher uma literatura, elas vão escolher aquilo que elas creem como verdade. Eu vou pegar um exemplo, se a gente pega hoje em dia filosofia. Então, nós temos algumas pessoas que são super conhecidas, quando a gente pensa em filosofia, são as primeiras que vêm à mente. Então, a gente tem o Cortella, a gente tem o Karnal, a gente tem a Monja Cohen, a gente tem o Pondé, entre tantos outros. Então, são literaturas, e a partir dessas literaturas, que também são fluxos, de repente, hoje o Cortella está em alta, amanhã ele já pode não servir mais. Então, aqui ele está falando que também essas literaturas estão em constante mudança, estão em constante fluxo. E aquilo pode ser ok, bom, perfeito hoje, amanhã pode até mesmo ser esquecido. Alguma coisa? E agora, caminhando para o final, a gente já saiu das perguntas de cosmovisão. A partir da página 251, ele vai falar dessa varredura panorâmica. Então, ele faz bem ele vai falando de um resumo de várias ciências. Então, ele vai falar da história, ele vai falar da ciência em si, ele vai falar da parte literária, enfim, de várias áreas da sociedade, vários tipos de ciência. E ele vai trazer que em todas elas nós podemos perceber essa questão de cada um fala aquilo que quer e a gente não consegue realmente ter uma única verdade, mas cada um com a sua verdade. Então, mais ou menos é isso que vai falar esse capítulo. E as críticas que o Sayre traz, ele traz 3 críticas que na visão dele são verdadeiras e 4 que na visão dele não dá. Então, uma das críticas que para ele parece ser verdadeira é que o pós-modernismo também critica o naturalismo otimista, porque o pós-modernismo ele não deposita esse excesso de confiança na razão humana, né? Por mais que cada um tenha a sua visão, não é racional, como a gente podia ver anteriormente. Outro ponto também de crítica
é que o pós-modernismo, é necessário reconhecer que o pós-modernismo é essa questão da associação, reconhecimento pós-moderno da associação intimidada entre linguagem e poder. Então, o Saire, ele também, ele vê aí como um ponto positivo que, sim, por aquilo que eu tenho por história, pela minha doutrina, pela minha filosofia de vida daquele grupo, enfim, isso é possível, sim, exercer poder sobre o outro. Então, é algo que ele também concorda a partir do pós-modernismo. E, por último, para o Saire também, o pós-modernismo, ele traz essa questão de que os seres humanos, eles são finitos. Então, se o ser humano é finito, automaticamente a ideia também é, por isso que a gente vai tendo tantas, né, uma ideia atrás da outra, uma ideia atrás da outra, enfim, que o que morre hoje, o que é bom hoje, amanhã já não é. Então, são 3 pontos que o Saire coloca como verdadeiros na visão dele. Porém, para ele, não dá para... ele não consegue acreditar nesses 4 pontos, essas 4 críticas daqui. E eu achei super interessante que em todas essas críticas existem paradoxos que o próprio pós-modernismo traz. Então, por exemplo, como é que eu vou negar uma metanarrativa sem que essa própria negação não seja uma metanarrativa? Ou então, ali o 4, como que o pós-modernismo critica a autonomia e a suficiência da razão humana, sendo que eu preciso de autonomia e de razão humana para também fazer essa crítica. Ou a linguagem, como que eu uso uma linguagem para afirmar uma linguagem sem que essas afirmações sejam erradas ou certas. Então, as críticas do Saire sobre o pós-modernismo, elas envolvem muito essa questão de o próprio pós-modernismo exercer um paradoxo em cima dele mesmo, em alguns pontos. A espiritualidade, eu já falei um pouquinho sobre ela. Esse Deus, ele é impessoal, ele, na verdade, ele não existe, é uma morte desse Deus, é o homem como centro das coisas. Existir é importante, cada um aí no seu quadrado, né, literalmente. E, por fim, né, acho que a gente pode finalizar aqui, esse daqui eu já falei no início, finalizando só, o cosmo é tudo que há. Então, não há nenhum tipo de Deus, a não ser o próprio ser humano. Acho que é isso, pessoal. Eu fiquei me perguntando aqui, não sei se alguém vai saber me responder, mas não sei qual que seria a diferença assim, mundial entre a nova era e o pós-modernismo, porque tem muita similaridade, né? Assim. Sim. Tem uma parte aqui do livro, não lembro agora que página, que ele coloca a nova era dentro do pós-modernismo. Vou até procurar aqui. Aqui na página 260, inclusive ele fala assim, né, essa parte que ele traz, a parte da espiritualidade. Ele coloca 3 possíveis resultados para o desafio do pós-modernismo. O primeiro dos resultados é um recuo conducente a alguma forma de dogmatismo ou misticismo. Na verdade, ele recua a nova era. Ou fundamentalismo religioso. Ele dá como exemplo a nova era, mas a nova era seria, sim, algo aí para se recuar, não aceitar nem a nova era e nem outro fundamentalismo religioso. Eu achei interessante quando ele fala todas as coisas que ele fala sobre linguagem, desde as coisas que ele concorda, que ele das críticas que a Ana falou no final, que ele fala que parecem ser verdadeiras, e até as críticas que ele
não concorda, digamos assim. Porque eu achei isso interessante pra gente, porque a psicologia trabalha com linguagem, né? Tipo, não de forma direta, mas o que basicamente a gente trabalha com a fala das pessoas, e sempre a gente está falando que fala elabora, sobre esse tipo, né, do poder que a fala tem sobre o bem-estar das pessoas, enfim, a gente vai trabalhar com isso. Então, eu achei interessante ele trazer, tipo, até onde o poder que a gente coloca sobre a linguagem é coerente, até onde não, entendeu? Eu achei interessante isso. Não sei se vocês pensaram alguma coisa sobre isso. Mais algum comentário de alguém? É bom porque uma das grandes artes do psicólogo é suportar o silêncio do outro. Eu estou tentando achar aqui um trecho do livro que ele fala, me lembrou um pouco dos estudos que eu estou fazendo no TCC. Na página, é porque a minha página é diferente, não sei se vai ser a mesma. É quando ele fala sobre algumas das consequências, né, lá no final, sobre o pós-modernismo. No meu negócio aqui está dando página 301. Mas ele fala que a maioria dos cientistas, eles consistem, que são naturalistas ou cristãos, eles consistem em realistas críticos. Eles acreditam na existência de um mundo interno a si mesmo e que as descobertas das ciências descrevem de uma forma mais ou menos precisa como o mundo é. Já os pós-modernistas, eles são antirrealistas, então eles não são realistas críticos como os modelos científicos que a gente estava vendo, eles são antirrealistas, eles negam que haja qualquer conexão conhecida ou passiva de conhecimento entre o que pensamos e dizemos e o que realmente existe. E eu lembrei que essa é uma discussão filosófica que, não sei se vocês lembram de Hegel, não lembro se a gente estudou ele em fenomenologia, mas ele começa, é o primeiro filósofo que tem que dar o pontapé inicial para entender essa questão do mundo externo, se ele é conhecível ou não, a diferença entre o mundo externo e o interno, como eu posso conhecer, como eu posso chegar ao conhecimento de algo. Então, eu achei interessante que Hegel está lá atrás, assim, eu penso no pós-modernismo, ele é muito mais evidente agora nesses últimos anos e tal, mas Hegel está lá atrás. E parece que essa questão fica indo e voltando, sabe? Em todas as cosmovisões, sempre tem essa questão de como é possível conhecer a verdade e o quanto isso às vezes leva a um relativismo, a um pluralismo, né? Como a gente estava vendo aqui. E não sei, eu só queria lembrar aqui de Hegel que ele traz uma resposta legal. Não é fácil de entender, até agora eu não entendi direito, mas ele aborda bastante essa questão sobre que é possível você chegar ao conhecimento do que é externo. Então, o pós-modernismo, para mim, me parece uma cosmovisão que, pelo menos nesse ponto, tem uma resposta já satisfatória, né? Mas é uma cosmovisão que parece que fica batendo no mesmo ponto. Não, mas não existe realidade passiva de conhecimento. Não existe, não existe. Se não existe realidade passiva de conhecimento, então tudo o que é concepção interna minha é válido. E aí entra até na nossa abordagem clínica, talvez, né? De, em alguns momentos, a gente acreditar que não faz diferença o que, não sei, o que é verdade ou não. O que importa é o relato do meu paciente, o que importa é o que ele sente. Não que isso não importe, mas também vale a pena a gente lembrar que existe uma verdade a ser conhecida, existe uma verdade passível de conhecimento. Existe algo sobre, não sei, eu tenho pensado muito sobre egoísmo, por exemplo. Existe uma verdade a respeito de egoísmo. Tem gente que fala, beleza, não existe egoísmo, eu acho que
o fato de eu pensar muito mais no bem-estar é bom, porque eu acredito que seja assim. Só que, cara, existe alguma verdade a ser conhecida. E esse é um ponto que eu estava conversando com o pastor Marcelo, que a teoria de cosmovisões vai ajudar a gente a pensar, né? Sobre, beleza, existem cosmovisões, existem formas de enxergar o mundo, mas também existe uma verdade a ser conhecida. E como que a gente faz isso? Como que a gente lida com essa pluralidade gigantesca de cosmovisões e de formas de ver o mundo? E aí, no livro do Cosmovisões em Conflito, o autor ele vai tratar sobre algumas técnicas, alguns métodos de você avaliar esses pressupostos, cosmovisões, que é um pouco do que o Sérgio já traz nos finalzinhos dos capítulos. Mas você usar a análise crítica, você usar a não contradição, para você diferenciar as coisas e chegar ao conhecimento de alguma verdade sobre o mundo, né? Não é só o que é verdadeiro para mim, mas existe uma verdade também substancial, uma verdade universal sobre algumas coisas. Enfim, eu acho interessante esse ponto. O tema do meu TCC é tema que eu penso a vida inteira, então não tive como passar por isso sem comentar. É isso. Mas eu acho que dentro desse pós-modernismo, mesmo essa verdade substancial não vai existir. É pelo menos a impressão que eu tive. Não vai existir. Você nunca vai conseguir, porque vou dar um exemplo, tentar pensar num exemplo clínico. Vamos supor, egoísmo é o fato de eu pensar demais em mim. Está lá no dicionário. Penso em 100%, 90% em mim, 10% no outro, por exemplo. Mas aí chega um paciente e esse paciente, ele pensa mais no outro do que dele a ponto de ele deixar de cuidar dele mesmo, né? E aí esse paciente começa a perceber que, vou dar exemplo assim bem palpável, assim, para ficar mais fácil. Vamos supor que seja um paciente que todo mês ele dá o salário inteiro dele para a mãe, porque ele se vê muito egoísta de não dar o dinheiro para a mãe que cuidou dele a vida inteira. E aí, de repente, a gente começa a trabalhar com esse paciente, e esse paciente começa a pensar que se ele não der, ele é egoísta. E aí a gente vai trabalhando, no final da terapia, ele recebe alta e ele consegue, tá? Ele não dá o salário inteiro, mas ele conseguiu, para ele se satisfaz, ele fica bem com o fato de dar 40% do salário para a mãe e ficar com 60%. Outro paciente no mesmo lugar poderia falar que para ele ia estar bom, ele não ia se sentir egoísta, dando 10% para a mãe. Outro paciente falaria que é 90% do salário para a mãe. Então, mesmo dentro disso, cada paciente vai ver como egoísmo, não egoísmo, aquilo que é para ele, né? A maneira de lidar com esse egoísmo. Faz sentido. Eu acho que tem alguns aspectos que o subjetivo é muito importante e ele não deve ser menosprezado, né? O problema é só quando isso toma grandes proporções, que é o que a gente vê nas cosmovisões. Acho que o problema é esse excesso, né? Não é a existência de você considerar a subjetividade da pessoa que está na sua frente. E eu acho que a questão que o Sayer traz nesse livro é justamente que o pós-modernismo, isso que a gente está vendo do pós-modernismo não é, tipo, a verdade ponto final. Também é uma cosmovisão. Então, será que essa visão do pós-modernismo está certa? E aí ele, enfim, vai discorrendo, vai fazendo as críticas e a gente vai tentando entender por que não é a melhor forma, talvez, de enxergar o mundo, enfim. Mas faz muito sentido isso que você falou. E hoje as maiores brigas são por conta de verdades, né? É difícil questionar verdades. Que é da briga, não é mais política, futebol e religião que não se discute, né? Verdades. Nossa, sim. Gente, eu lembrei de quando eu tive fundamentos da epistemologia no Mackenzie, e o meu professor explicou de outra forma, tipo, não tem nada a ver com o pós-modernismo, mas eu não sei se dá para ver, ó, o esqueminha que ele fazia.
que ele falava sobre o método científico, sobre como ele é importante, mas ele não é tudo. Vou falar bem resumidamente, se alguém quiser, tem uns textos que eu posso mandar depois. De como a gente conhece na relação sujeito e objeto, e de coisas que a gente tinha que prestar atenção para não cair exatamente no pós-modernismo, né? E aí eu achava muito legal, que ele falava sobre coisas relacionadas ao objeto, que a gente tem que ter atenção ao que o objeto realmente é. Atenção também à razão com relação ao sujeito, que o sujeito tem a razão, e a razão é importante, mas sobre essa questão de racionalizar tudo é diferente, acho que é uma crítica que tem também do pós-modernismo, e também sobre essa relação, tipo, sobre como eu conheço na relação com o objeto, entendeu? Eu só vou conhecer se eu tiver interesse, se eu tiver certo amor pelo objeto que eu estou buscando conhecer. E eu preciso do eu nessa relação, porque eu conheço alguma coisa, né? O conhecimento está aí, mas como cada elemento dessa relação do conhecimento é importante. Não é só o objeto, nem só o sujeito, mas são os dois juntos nessa... Enfim, é bem interessante, é uma visão que eu acho que é totalmente diferente, né, da pós-modernidade que a gente estava estudando. Só isso, só. Você lembra qual era o autor? Era Corção ou Jaspers? Eu só lembro deles nessa aula. Eram os dois. Mas tinha também a gente estudou também o Kuhn, o Popper. Não lembro, acho que eram mais dois. Não lembro. Mas o Kuhn a gente estudou um pouco também. Mas a base era o Corção e o Jaspers. Mais alguma coisa, pessoal? A gente já pode encerrar, então? Por mim, sim. Beleza. Já está no horário também. Então, tá bom. Saiu do ao vivo ou não? Ainda não, vou tirar. Não. Não, é pra gente se despedir do pessoal do YouTube. Vai lá. Pessoal, muito obrigada, galera do YouTube. Valeu, qualquer dúvida, estamos aí. Tem o grupo, né, do WhatsApp, quem quiser entrar. Bom, muito obrigada.